Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 15 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado. Para se inscrever é simples, parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado, fica antenado então aí em relação a todas as análises que são publicadas. Hoje teve duas análises especiais, YouTube 4, HGTX 3. E também tivemos radar do mercado, uma live às 10h45 e ainda tem essa análise de fechamento pregão. Então muita informação em termos de análise e muita informação em termos de aprendizado para você. Vamos então à nossa análise de hoje. Lembrando, se ela for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais sua valiosa audiência e por prestigiar logicamente o meu trabalho aqui diariamente. Vou falar hoje do Ibovespa, depois do Ibovespa mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, MGLU 3, FBFG 3, Multi 3, Elican 3, EQTL 3, VEG 3, Arezo, RZZ 3, Prio 3 e BBS 3 e Usim 5. Muitos ativos hoje para serem comentados nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, que vai deixando aqui um candle de reversão em cima de uma zona de resistência, das máximas dos topos anteriores, que aqui é a região que furou o Ibovespa, a região de 121 mil pontos, aqui 120.845 até 121.116 pegando as máximas. Mas toda a região de resistência é basicamente isso aqui, região aí na faixa desde os 120.355 até os 121.116. Para gerar algum sinal de baixa, de corrigir a atual tendência de alta de curto prazo, perda da mínima do pregão de hoje a partir do próximo pregão, está em 120.083. Perdeu, aumenta a chance de fazer algo assim, ó, de ter ou um movimento de baixa ou um movimento lateral, mas sem mudar a tendência de alta de curto prazo. É um processo de correção da tendência, lembrando que o preço anda aí nos seus zigue-zagues, né? Sobe, cai, sobe, lateraliza, sobe novamente, pode ter aqui um movimento para baixo, se aproximando da média, enfim, ainda mantendo sua tendência de alta. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos, lembrando sempre deixar seu like aí se estiver sendo útil. Aqui no gráfico do mini índice dá para perceber que girou o pivô de alta, veio basicamente buscar o fundo anterior, parou em cima da média e está aqui lateralizando, ou seja, ainda sem uma definição se nós vamos ter movimento para cima, apesar da tendência de alta, ou para baixo desse nível. Basicamente, então, abriu o pregão subindo e passou a gerar sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos para cima do 121, 185, já seria interessante para compra. Se for, deu algum bug aqui no profit nas médias. Ou aqui para cima do 121 e 300, possibilidade de abrir a operação na ponta compradora no mini índice. Essa faixa de preço seria interessante ter sinalizações de alta acima dessa região do 185, podemos até arredondar para 200 a 300, faixa de preço importante de resistência. Sinalizações de alta acima desse patamar, compra de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Por outro lado, abriu caindo, veio para baixo da média, possibilidade de trabalhar numa venda de topo descendente para baixo aqui da região da média, no mínimo 120.975, se for ainda melhor, abaixo de 645, que seria o outro nível de suporte aqui. Então jogando aqui no gráfico de 10 minutos, no gráfico de 10 minutos seria abre caindo, perde essa região aqui assim para trás, aqui ele era fundo, batida aqui com gap, aqui era um topo, enfim, vem para baixo dessa região e passa a gerar sinalização de baixo já até abaixo dos 850, topo descendente ou pivô de baixo. E aqui mais para cima dos 200, 185 a 200 ou mesmo dos 300, mais para compra de day trade. Dólar, pregão de hoje, queda de 0,6%, dólar dentro de uma tendência indefinida de curto prazo, dentro de um movimento de baixa, perdeu a mínimo pregão anterior, gráfico de 60 minutos que abriu aqui para baixo, ficando mais para a ponta vendedora. Depois de 3 candles muito fortes de queda, vai ficando num processo de lateral. Dentro desse processo lateral, para compra, teria que ter alguma sinalização de força por parte dos compradores, para apoiar a compra principalmente, vou jogar no gráfico de 10 minutos, ou seja, principalmente acima dessa região aqui, ó. Gerar fundo ascendente mais aí para cima, melhor ainda se for lá para cima dos 646. No gráfico de 60 minutos, 643 já seria aceitável. No gráfico de 60 minutos, fundo ascendente acima de 643. No gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente acima de 643. Ok para compra
de day trade no dólar. Mas devido a essa lateralização dentro do movimento de queda, ficaria mais antenado em abril para baixo, ficar mais para a ponta vendedora. Melhor ainda se essa ponta vendedora acontecer o quê? Perde a mínima ascendente, perde essa mínima aqui, passa a gerar topo descendente para baixo de 616. Gráfico de 10 ou 5 minutos. Topo descendente ou pivô de baixo, apontando para o fechamento desse gap aqui. O completo fechamento tem primeiro 591,5, depois 578. Abaixo disso, suporte lá nos 549,5. Vamos falar aqui das ações agora, começando pela PTR4, que acionou nossa saída. Lembrando que hoje a Petro está ex-dividendos, então teve um ajuste no seu preço, que era um fechamento de ontem na casa dos R$ 24,35, virou R$ 23,56, ou seja, toda vez que tem proventos em dinheiro há um desconto no valor das ações. Nesse não é que é um desconto, é porque a empresa tem um capital X. Se ela tirou um pedaço desse capital, que esse capital X está representando um número X de ações. Se ela, um número Y de ações, se ela tirou um pedaço desse X e distribuiu entre seus acionistas, significa dizer que aquele montante Y lá reduziu o valor de cada fração dele, de cada ação. Então, reduziu o valor da cotação do ativo. Então, por isso que falando de que é retirado do valor do preço da ação, é isso, é por conta disso. Então, nós tivemos aqui a redução do preço do papel e, consequentemente, a incorporação desses proventos dentro da operação que a gente estava comprado. O stop dessa operação foi reposicionado hoje para R$ 23,12 para não sair mais perdendo dessa operação e realmente foi acionado no pregão de hoje, gerando inclusive um engolfo de baixa aqui no gráfico diário. Não foi legal não. Por quê? Não foi legal. Primeiro, bate lá nos 20, o que era 24,39 virou 23,60. Bate na região de resistência de novo, não consegue fechar acima e ainda gera um engolfo de baixa, fechando abaixo da média. Não é um sinal legal não. Não foi um sinal tão interessante para a Petro. Ainda está para sair do leilão aqui. O leilão está jogando um pouquinho para cima da média, mas é um engolfo de baixo em cima de um nível de resistência. Por esse motivo, a nossa posição foi encerrada. Não pelo motivo do engolfo de baixo, mas pelo motivo simplesmente que se voltasse para baixo de um determinado nível de preço, para mim não faria mais sentido eu continuar posicionado no swing trade. Então, colocando na tela aqui para vocês o resultado dessa operação, que foi um stop de proteção, ou seja, de não mais sair perdendo, essa operação então da Petro, encerramento com mais 0,65% e capital total mais 0,11% basicamente, para não mais sair perdendo dessa ação. Já tinha gerado ali alguns pregões que a gente estava posicionado e encerramento aí dessa posição. Próximo ativo, Vale 3, pregão de hoje lá em cima ainda, ó, mesmo com candle de indefinição, um corpo pequeno entre sombra superior e sombra inferior, fechou ali no 100, aí tá para fechar em 108,25, né, caindo, reduzindo um pouco a alta de 1,32%, um pouco. Mas segue dentro de uma tendência de alta, sem sinal de baixo. Primeiro sinal de baixo, oscilar para baixo da mínima do pregão de hoje, 107,55, seria um ponto de reposicionamento de stop. Tirar o stop daqui de baixo e evoluir para baixo da mínima do pregão de hoje. É a alternativa principal para quem está comprado no swing trade. E para abrir nova posição de compra, movimento do preço, testando o nível de suporte aqui ou média para entrar comprando novamente. Magazine Luiza, MGLU3, seguimos comprados com stop de proteção de lucro em 21,86, abaixo da mínima do pregão de ontem. A partir do próximo pregão é possível trabalhar com outro stop? Sim, abaixo da mínima do pregão de hoje. Vou colocar o stop aqui, também evoluindo um pouco mais a questão de proteção do lucro da posição comprada. A gente entrou por aqui, ou seja, quando o ativo gerou um sinalzinho de alta aqui no intraday dentro desse pregão, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno. E se não evoluir tanto, sair com algum lucro, um mínimo lucro, e se der errado, acionar stop mais curto. Essa tem sido aí a ideia de maneira geral. Então, seguimos da mesma forma. Qualquer mudança do stop dessa operação vai estar comunicado aqui dentro do aplicativo do DV Invest. Lembre-se aí que está perto de acabar essa questão do... A gente reduziu a questão dos preços e também um kit exclusivo da DV Invest para quem fizer assinatura em anual. Próximo ativo a ser comentado, eu vou agora para SBFG3, que terminou o pregão com alta de 0,77%. Seguimos comprado no papel com stop em 26,99. Então, stop aqui posicionado, stop de proteção também de lucro, aqui nesse ponto que também tende a evoluir para baixo da mínima do pregão de hoje, na faixa de 27,09.
Toda formalização que eu fizer em termos de mudança de stop, de objetivo, tudo vai ser aqui dentro, comunicado, dentro do aplicativo DV Invest. Multi 3, que ontem tinha fechado muito mal, hoje está apontando para fechar bem. Então o leilão está puxando um pouquinho para baixo, mas está apontando para fechar bem, um pouquinho ali acima da média. Alta nesse momento de 2,19%, se recuar aqui no leilão, tende a gerar ali uma alta perto de 2%, um pouco abaixo de 2%. Mas é algo bom, porque o stop foi reposicionado nesse ativo para baixo da mínima do pregão de ontem. O stop está agora, stop mais curto ainda, stop de perda, se der errado, em R$ 23,11 e pode evoluir para amanhã para baixo dos 23,21 e 23,20. Superação da máxima no pregão de hoje, a partir de amanhã reforça um pouco mais a chance de subida de Multi 3. Elican 3, pregão de hoje a gente está comprado no papel e gerou um engolfo de baixo contra a nossa compra. Fechou um pouquinho abaixo do nosso preço de entrada, que foi ali por volta dos R$ 26,31. Mudança do stop dessa operação? Por enquanto não. Por enquanto ainda não tem mudança. Se fizer alguma mudança no início do próximo pregão, eu vou comunicar dentro do aplicativo DV Invest. EQTL3, recomendação de compra no pregão de hoje. Ela está apontando até para fechar um pouco abaixo do nosso preço sugerido ali para entrada, em R$ 24,55. A ação está proporcionando uma sinalização de alta após ter retornado aqui a mínima desse candle aqui, ó. Testam a região de topo anterior, que é um ponto antiga resistência chamada mudança de polaridade, o que era uma resistência virando um suporte, junto com a média móvel 3 períodos, gerando uma nova sinalização de alta. Então estou buscando uma compra nesse papel, trabalhando ali com stop nessa operação para baixo da mínima, um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje. Vou colocar aqui na tela para vocês os dados dessa compra a favor da tendência de alta de curto prazo dessa ação. Então vamos lá no controle aqui das operações. Nós temos aqui entrada por volta dos 24,61. Então ela está para fechar ali, está apontando para 24,55. Enfim, segue válida a entrada. 23,91 pontos de stop. Isso gera um stop de 2,84% se for acionado. E o objetivo da operação na faixa dos R$ 26,01. 18% a alocação do capital total em cima desse papel. Nesse momento a gente tem basicamente aqui uma posição de 70% comprada nesses ativos aqui, sendo que alguns deles já estão com stop de proteção de lucro, como é o caso de SBFG3 e MGLU3. Próxima ação, após EQTL3, VEG3, deixa eu tirar isso aqui da tela. VEG3 fechou bem o pregão de hoje com um pivô de alta no gráfico diário. Então tem aqui um pivô de alta, gráfico diário olhando para a questão do pivô de alta, projeção de alta R$ 79,34. Depois disso, outra projeção é lá na zona de resistência mais relevante, que é R$ 82,73. Para quem está comprado já no papel, no curto prazo, tem a opção de trabalhar com stop aqui embaixo dessa mínima. Para quem quer abrir compra de rompimento e que tem um candle realmente de força, dá para abrir essa compra de rompimento com stop abaixo dessa mínima e tentando pegar uma vez e meia, por exemplo, o tamanho desse candle aqui para cima. Seria uma relação de retorno de uma vez e meia. Então são as alternativas de entrada em cima desse ativo. Para anular a tendência de alta de curto prazo em cima de VEG3, o que tem que acontecer? Retornar aqui para baixo dessa mínima, que só muda a tendência se voltar para baixo desse fundo que está localizado em R$ 74,14. Arezzo, destaque de alta. Teve outro destaque de alta. Teve um empate técnico lá eu coloquei aqui no meu perfil no Instagram, @DVInvest. Se você não segue, segue lá o perfil. Para votar se você queria análise que eu comentasse na análise de fechamento Arezzo ou se eu comentava HGTX3. Como eu fiz uma análise especial hoje de HGTX3, eu optei por falar aqui como está o empate técnico de Arezzo nessa análise de fechamento pregão. Então, se você quiser saber mais sobre HGTX3, tem uma análise completa desse ativo aqui no meu canal no YouTube. Forte alta de 8,35%. O lado positivo disso aqui tudo é que ela está dentro da nossa carteira exponencial, que é uma carteira semanal de ações, que tem composta por 5 ativos. Entrou na carteira essa semana e está tendo um bom desempenho com o pregão de hoje, alta de 8,35%.
O que ela faz aqui é basicamente retomar toda a sua tendência de alta de curto prazo. Eu poderia até dizer que tinha uma tendênciazinha de alta quando ela fez isso aqui, uma formação ali de um W, parou aqui em cima desse nível de resistência e dá esse salto aqui superando todas essas resistências pela frente. Agora, o que era resistência nessa ação pode funcionar como um suporte, ou seja, retornou aqui, girou um fundo ascendente, possibilidade de abrir compra. Entro comprando aqui para swing trade? Não, porque o movimento já está mais lá para cima. Dá para fazer alguma entrada usando um prazo menor? Até dá, olhando o gráfico de 60 minutos, ou seja, se acontecer aqui algum movimento um pouquinho mais para baixo, fundo ascendente, possibilidade de abrir a operação de compra pelo G60 com stop mais curto, tentando pegar algo mais para cima. Então aqui no gráfico diário teria que acontecer movimento também de correção. Onde é que tem suporte? Suporte aqui tem um suporte inicial na faixa 79,84, mas eu vejo uma relevância maior e até mais interesse em abrir compra perto dessa região de 78,50 a R$ 77,30 seria a possibilidade de entrada na ação. Prio 3, dia de forte queda. Perdeu a mínima do pregão anterior, queda de 4,13%. Dentro da tendência de alta ainda? Sim. No curto prazo, no médio prazo, no longo prazo está em tendência de alta. Perdeu a mínima do candle anterior. Para quem estava comprado, 1, 2, 3 candles depois do rompimento dessa região. Stop aqui de proteção de lucro, saída da posição comprada. Para quem segue comprado, já ficou com um stop de proteção de lucro ou stop mesmo se entrou comprando isso aqui mais salgado. Aí seria a perda da mínima desse candle aqui de possível saída, ou se quiser trabalhar com stop mais bem posicionado, seria mais para baixo dessa região de topos anteriores. Para a nova compra em Prio 3, sinalização de fundo ascendente nesse papel é o cenário mais positivo para entrar comprando a Prio 3. Algo semelhante que teria que acontecer na Arezzo, ter um movimento para baixo. Aqui está tendo esse movimento para baixo, mas começou de maneira muito forte. É um engolfo de baixo, a gente pode até falar que isso aqui é uma estrela da noite. Candle grande de alta, candle pequeno lá em cima e um candle grande, inclusive com engolfo de baixo sobre o anterior. Isso é uma sinalização baixista, apesar de estar dentro de uma tendência de baixa, que aumenta a probabilidade de se ter um movimento de queda aqui do preço, de buscar, por exemplo, próximos suportes que estão aqui em 96,50, média móvel 13 períodos e depois em torno de 94,40. Banco do Brasil segue fraquinha para subir, né? Está indefinida a tendência, mas continua fraco para subir. Perdeu essa mínima aqui. Se amanhã perder a mínima do pregão de hoje, reforça a chance de queda do preço, podendo perder o nível de suporte aqui de alguns fundos anteriores, que começa na casa dos 29,11 e vai até um patamar ali na faixa de 28,87. Então, por enquanto, quem está comprado tem a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Quem está comprado no swing trade em cima de Banco do Brasil. Não vejo oportunidade, pelo menos que atenda aos meus critérios de abrir compra em BBAS3 nesse momento. Para mim, dos bancos é o mais fraco. Enquanto, no geral, alguma mudança de cenário, como aconteceu hoje com a HGTX3, nada feito aí para Banco do Brasil. Uzi Minas, movimento longo de subida. Hoje ainda subiu 0,91%. Está dentro do movimento de alta. Para quem está comprado, igual aconteceu ali na Prio 3, está dentro já de várias mínimas ascendentes, coloca o stop aqui abaixo dessa mínima, perdeu essa mínima, seria um dos pontos de saída de uma compra de swing trade em cima de Uzi 5. Para abrir uma nova compra, que aí realmente eu teria um grande interesse em abrir uma compra de swing trade no papel, é um papel que está dentro da nossa carteira mensal de ações, na carteira perspectiva e também na carteira semanal, na carteira exponencial, a mensal composta por 10 ações, a semanal composta por 5 ações. Essas duas carteiras são disponibilizadas aqui dentro do aplicativo DVInvest. Somente dentro do aplicativo DVInvest é disponibilizado todas as atualizações, enfim, todo fechamento de semana tem aí a carteira exponencial e todo fechamento do mês tem a nova carteira mensal, que é a perspectiva. Então, nesse papel, não vejo compra agora, apenas mais proteção de lucro. E para abrir nova compra, tem que acontecer um movimento lateral do preço ou de baixa para aguardar um novo sinal de subida. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até a próxima.